espero te encontrar bem nesse dia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sara. Esse é o Entre Linhas e Consciência, um canal que foi desenvolvido para que a gente possa fazer algumas leituras, refletir sobre essas leituras e se conectar um pouco mais com Deus, que é o meu objetivo principal. O objetivo desse canal não é te ensinar, porque eu não me sinto na condição de ensinar nada ainda para ninguém, mas é da gente compartilhar aqui o que a gente absorve da leitura, que é para a gente refletir junto. Então eu preciso que você deixe nos comentários a sua opinião, o que você acha da leitura, o que você acha do canal, me dá opiniões, me dá sugestões, eu vou amar saber tudo o que você pensa sobre esse canal e sobre tudo que a gente vem fazendo aqui. E eu te convido a dar uma olhada nos outros vídeos, a gente tem várias leituras. Hoje eu vou para o capítulo 31 do livro de Jesus para você, Luz e Consolação. Você veja, curta, comente, caminhe para alguém que você gostaria que ouvisse também essa mensagem de hoje, tá bom? Você vai estar ajudando muitas pessoas a se conectarem também com Deus. Hoje a gente vai ler o capítulo 31, Ateísmo, uma negação transitória. Estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na parte primeira, deparamos-nos com uma sucessão de conceitos em defesa da existência de Deus. Desses conceitos, nós espíritas formamos o que poderia chamar a base da nossa fé na existência de um ser superior, sem os atavios antropomórficos apresentados por algumas religiões. Para um melhor entendimento, assim o sintetizamos. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Não há efeito sem causa e tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Negar essa afirmativa seria admitir que o nada pudesse fazer alguma coisa. O sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos com relação à existência de um ser superior e que independe da educação e das ideias adquiridas é uma prova inconteste de que Deus existe. Consequência do axioma que diz não existir efeito sem causa. É um absurdo atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria ou a uma combinação acidental e imprevista da matéria, o acaso. Para nós espíritas, esses são conceitos lógicos que satisfazem plenamente. No entanto, pessoas existem, entre essas algumas dotadas de brilhante inteligência e vastos conhecimentos científicos, que negam radicalmente a existência de Deus. De certa forma, essa atitude negativista tem causado indignação no mundo religioso. Não há, porém, motivo para interpretarmos com tragédia o que deveria ser aceito como natural e pertinente às várias etapas do processo evolutivo do espírito. Muitos de nós, no passado, também negamos o que hoje defendemos como verdade. Para tudo há seu tempo. Há tempo para negar, tempo para duvidar e tempo para encontrar a verdade, ter certeza. A verdade é como uma joia guardada em um cofre. Para nos apossarmos dela, precisamos conhecer o segredo desse cofre. Para um melhor esclarecimento, questionemos o que foi exposto acima na síntese conceitual. Se todos os homens trazem em si mesmos o sentimento intuitivo a respeito da existência de um ser superior, e se esse sentimento, independente da educação e das ideias adquiridas, por que alguns o substituem pela negação? Podemos encontrar a resposta tomando como referência as lições transmitidas através da literatura espírita. Compreendendo como se processam os vários estágios da marcha evolutiva do espírito, concluiremos que essa negação é transitória, como transitório é o seu estágio na fieira do mal. Quando o espírito sai da simplicidade e da ignorância, com o despertar da inteligência, ele passa a usufruir da capacidade da escolha. Essa aptidão, no entanto, enquanto ele não atinge a perfeição, não lhe dá o dom da infalibilidade. Influenciado pelo meio ou possuído pelo orgulho, o sendo detentor de profundos conhecimentos em determinadas áreas da ciência, imagina tudo conhecer. Dessa forma, passa a negar o que não esteja ao seu alcance e que não possa ser demonstrado através das leis que regem a matéria. Meditando a respeito dos argumentos de alguns famosos cientistas ateus, encontramos alguns equívocos por eles cometidos. Apoiam-se em bases falsas e obtêm conclusões absurdas. Contribuem muito para esse equívoco as religiões que defendem um Deus com características humanas, que protegem os filhos em detrimento de outros, que criou o mundo em 6 dias, que deu origem à humanidade a partir de um casal, Adão e Eva, e etc. Essa apresentação equivocada a respeito de Deus conduz inevitavelmente a um paradoxo.
quando apreciada pela ótica evolucionista. Surge então o questionamento: se Deus criou o mundo de forma mágica, em 6 dias, por que ser gerada uma criança necessita de 9 meses? Porque algumas árvores levam anos, desde o instante de sua germinação, para se tornarem adultas. Esses questionamentos apenas confirmam que os ateus não negam Deus verdadeiramente, mas sim o Deus apresentado por algumas religiões. Não encontrando, de acordo com seus pontos de vista, razão para crer, tornam-se negadores contumazes. Não deveria ser essa a atitude de um cientista, como não deveria ser a de nenhuma pessoa de bom senso. Uma atitude sensata seria não aceitar como verdade o que ainda não se compreende, porém jamais negar. São inúmeros os exemplos do mundo científico de verdades rejeitadas de formas que foram aceitas posteriormente. Durante muitos séculos, a teoria heliocêntrica foi negada, tornando-se depois de uma grande verdade. O universo é uma realidade incontestável, porque existimos e nele vivemos. Ele é refletido de forma complexa, porém harmoniosa, tanto no micro quanto no macrocosmo. Se não é obra do homem, que inteligência gerou tamanha maravilha? A resposta é óbvia: uma inteligência superior. Em que pese todo o progresso conquistado pela ciência, nenhum cientista teria audácia de a ela querer se comparar. Essa inteligência é incomparável à inteligência humana, que os espíritos afirmam ser a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós chamamos Deus. Partindo do axioma definido pela própria ciência, não existe efeito sem causa. A lógica nos diz ser a existência de Deus uma verdade absoluta. Portanto, com base na certeza das mudanças que o processo evolutivo proporciona, podemos afirmar que aqueles que hoje negam a existência de Deus, seja ainda nesta ou em próxima reencarnação, estarão corrigindo seus equívocos, afirmando o que estamos a defender: ateísmo, uma negação transitória. Então aqui o texto ele é bem claro e ele nos lembra que vivemos em um processo de crescimento espiritual e que todos nós, se a gente for parar para analisar, que eu nem vou fazer aqui uma referência às outras vidas, próximas vidas, mas dentro dessa mesma vida, da fase de criança até a fase adulta, quantas coisas não sabíamos, não conhecíamos e não acreditávamos e que hoje conhecemos, sabemos e acreditamos. Então, no decorrer da nossa existência, ainda que seja uma única existência, a gente aprende uma infinidade de coisas. A gente desenvolve, a gente amadurece ideias que antes a gente sabia, mas não compreendia. E assim será sempre. Então, hoje, pessoas que não acreditam em Deus como nós acreditamos, um dia elas entenderão que não existe uma sabedoria maior e suprema do que a de Deus, que não existe como tudo ter sido criado como um estalo de dedos, que não existe uma obra do acaso, uma grande explosão cósmica que gerou universos e mais universos e tanta inteligência e tantas coisas perfeitas como temos no mundo, que sabemos que provê de um ser que tem uma inteligência maior do que a que a gente consegue compreender. Então, ter a humildade de reconhecer que existe um ser que impera sobre todos nós é fundamental para que a gente possa declinar sobre essa consciência, né? Para que a gente possa declinar sobre essa verdade que existe um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente e que controla toda a vida humana. Então, eu acredito muito em Deus, acredito muito no poder dele na nossa vida e confio muito que chegará um tempo em que todas as pessoas também acreditarão. Todas as pessoas caminharão num único movimento, que é de ser melhor a cada dia, de se direcionar a Ele, que é o propósito dele para todos nós. Eu acredito que Deus nos criou para que a gente chegue ao máximo da perfeição, né? Para que a gente chegue ao máximo do que a gente consegue como evolução. E a gente vai chegar. Eu acredito que nós estamos fadados à evolução. Então, não sei quanto tempo isso demorará, quantos milênios, quanto tempo a gente precisa para progredir. Mas eu acredito num mundo de pessoas evoluídas, de pessoas boas, de pessoas justas, honestas, de pessoas que serão o reflexo daquilo que Jesus foi aqui na Terra. Perfeito, santo. Então, que a gente possa fortalecer em nossos corações a fé viva em Deus,
que Ele nos rege, que Ele é um ser que está muito acima de nós. Só isso no momento é suficiente. Eu não tenho nenhuma curiosidade de saber os porquês mais íntimos da existência de Deus, porque eu entendo que eu não tenho condições ainda para isso. Eu não tenho capacidade de entender tudo que Deus pode nos apresentar. Então eu me contento em senti-lo. Eu me contento em ver as coisas que existem no mundo e que não foram criadas pelos homens e me contemplar disso e contemplar a existência de Deus nisso. Eu me contento em sentir o amor, entender que foi Deus que criou esse sentimento que nos faz tão bem e tentar ao máximo possível purificar esse sentimento dentro de mim. Eu me contento com as coisas boas que acontecem e eu me contento em atribuir essas coisas boas a Deus. E eu acho que se a gente trabalhar o que a gente tem condições de compreender, se a gente buscar estudar um pouco mais aquilo que está ao nosso alcance, eu acho que a gente já está fazendo muito para a nossa construção interior. E não se preocupar tanto com os ateus, não se preocupar tanto com quem não acredita, porque cada um está na sua caminhada. E tem gente que não acredita necessariamente nesse Deus que a gente acredita, mas são pessoas boas, íntegras, justas, honestas, fazem o bem, praticam a caridade e muitas vezes estão mais próximas de Deus, porque Deus é o amor, né? Em um resumo muito frágil, né? Mas se Deus é amor e alguém que se diz não crer nesse Deus que a gente crê, mas pratica o amor, então talvez essa pessoa esteja mais próximo dele do que muitos religiosos, muitas pessoas que estão dentro dos templos, das igrejas, dos centros. Então a gente precisa se desligar um pouco dessas nomenclaturas e passar a se ligar mais ao sentimento, à essência dos ensinamentos de Jesus, que é o amor, a simplicidade, a humildade, a caridade, porque é isso que nos leva, que nos aproxima, que nos torna unificados com o propósito de Deus na nossa vida, que é a evolução. Então, que a gente possa ter também essa humildade de entender que não é o que a gente acredita que é o que é certo. O que realmente é certo é servir a Deus, é servir ao que Ele nos determinou, que é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, que a gente se detenha a isso, a amar a Deus, a nos amar, a amar o próximo e tudo que isso engloba. Porque nomenclaturas, religiões, quem crê em uma palavra, em Nossa Senhora, Deus, Santo Antônio, não sei o que, espíritos evoluídos, pouco importa. O que importa são as nossas ações. O que importa é o que você tem atribuído na sua caminhada de positivo, o que você tem feito de bom na sua caminhada, o que você tem buscado se melhorar, o que você tem buscado fazer de melhor. Isso que eu acredito que realmente importa. Então, que a gente dê tempo ao tempo, que tudo, até como o texto fala, todas as negações, assim como todo o mal, ele é transitório e tudo passa. Espero que essa mensagem tenha feito bem a você, que tenha conversado com as suas ideias, que a gente possa ter feito uma boa reflexão desse texto. E deixa aqui nos comentários se você tem uma opinião parecida, uma opinião diferente. Eu vou gostar muito de saber o que você pensa a respeito disso também, tá bom? Um grande beijo, forte abraço e fica com Deus.